I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now. Fazia muito tempo que eu não ficava puto assistindo uma série. E digo mais, é isso mesmo que você viu na thumb. É a história de um corno perdido que só toma decisões ruins. A mulher da história, a Marta, realmente ela é das ideias. Mas acabei torcendo por ela, porque o protagonista é extremamente irritante. Mas fica comigo, que depois da vinheta te conto o que achei de Bebê Rena. Seja bem-vindo ao Cinema nas Sombras, eu sou o Sombra e hoje vou te falar o que achei do novo sucesso da Netflix, Bebê Rena, ou como eu apelidei, a história de um corno chifroso que só toma decisões ruins. E vou adiantando, vai ter spoilers até o 4º episódio, se você não viu nada, esteja avisado, haverá spoiler do 1º ao 4º episódio. E começa a série com o nosso protagonista que tem a alcunha de Dong Dan, na delegacia prestando queixa para a polícia que está sendo perseguida por uma stalker. E se tem uma coisa interessante na série é que o corno na vida real é o mesmo corno chifroso que está atuando. Dong Dan é o autor, o criador da série. A história começa com a Martinha entrando em um pub com uma cara tristonha de quem teve um dia de merda. E o barman, que é o nosso querido Dong Dan, tem pena dela e pergunta se ela quer alguma coisa. E a nossa querida Martinha diz que não quer nada, pois está mais lisa do que eu no final do mês. E nesse momento o Doni oferece um chá por conta da casa. E meu amigo, você vê na hora que o olhar da Martinha começa a mudar para o nosso querido corno. Porque, meus amigos, para quem tá tendo um dia de merda ou uma vida de merda, às vezes apenas um ato gentil faz toda a diferença no seu dia. Depois do bar, a gente descobre que o Doni quer ser comediante. E, gente, ele é ruim. O show dele é horrível. Não tem time, não tem graça. É uma coisa feia. E então a gente passa a acompanhar a rotina desse cidadão e vendo que a Marta vai todo santo dia conversar com ele no pub. Só isso já era motivo suficiente para esse corno desgraçado perceber que tem alguma coisa errada. E você vai prestando atenção que quanto mais ela vai frequentando um bar, ela vai prestando atenção em tudo e vai sempre elogiando ele. E você vai entender como isso é importante na história. Com o passar do tempo, a Martinha o convida para um piquenique. E esse corno desgraçado acaba topando e passa o e-mail para ela. E maluco, se até então esse cara não tinha notado que essa mulher é desequilibrada, agora nesse momento era para ter notado. Porque ela manda muito e-mail, mas muito e-mail todo dia. E no outro dia, a Martinha aparece no pub com uma cesta repleta de coisas, champanhe, torta. O Doni fica meio com medo e acha que é melhor desistir. Mas como ele é um frouxo sem personalidade nenhuma, basta ela fazer uma mísera cara de choro que ele volta atrás e resolve marcar um café com ela. E nessa parte da história é bem interessante, porque você começa a entender como esse cara é um corno da pior espécie. E nesse café, de alguma forma, talvez usando um poder Jedi, a Martinha começa a ler a alma desse frouxo e começa a dizer que ele tá machucado, e realmente ele tá. Mas na frente você vai entender que ele tá lascado psicologicamente. Só que do nada essa mulher surta e começa a falar grosso, imitando o vocalista do Sepultura, perguntando: "Quem machucou você, Rena? Quem machucou você, Rena?" Oh! E o que qualquer pessoa normal faria nesse momento? Se afastaria dessa mulher o mais rápido possível. Só que, como eu falei, estamos falando de um corno desgraçado que, ao sair do café, ele tem a brilhante ideia de seguir essa mulher até a casa dela. E pior, ela percebe que ele está espiando ela e manda mensagem pro e-mail: "Tá me espiando, né, safadão?" E no outro dia, o Doni vai fazer outro show de humor bem ruim. Só que dessa vez tem uma diferença. A Martinha está na plateia assistindo. E ela começa a interagir com o Doni. E dessa vez o show funciona. As pessoas riem da interação dos dois. Fica bem legal. E depois do show eles vão conversar. Eles ficam até abraçadinhos. E ela fala que o ama. E esse desgraçado, podendo falar que não a ama e cortar relações, não. Basta ela fazer uma mísera cara de choro que ele diz que eles podem ser amigos. E não contente com isso, quando ele chega em casa, ele vai pesquisar o nome dela e descobre que ela já foi presa por stalkear alguém. E o que esse maldito corno burro faz? Ele aceita ela no Facebook. É ou não é o cara mais burro que você já conheceu?
Como você é burro. Mas para você entender por que esse cara age assim, você tem que entender um trauma que ele tem no passado. E essa parte é vista no episódio 4. Portanto, eu vou dar uma resumida no episódio 2 e 3 para chegarmos no 4. Mas antes, curta, comenta, compartilha e principalmente se inscreve no canal. Me ajuda a bater as metas do YouTube, que prometo trazer mais e mais vídeos toda semana. Vocês ajudam demais, galera. E dessa vez não venho trazer os cursos que sempre trago e recomendo, mas sim pedir ajuda. Ajudem nossos irmãos do Sul que estão passando por um momento difícil. Vou deixar a chave Pix do Sul para qualquer doações. Toda ajuda é bem-vinda. Muito obrigado, galera. E no segundo e no terceiro episódio, a gente conhece a Terry, uma mulher trans que o Donnie conheceu em um aplicativo para conhecer mulheres trans. E nesse episódio você percebe que esse cara é realmente um corno frouxo, porque na própria série ele se auto-intitula como progressista. E o desgraçado tem vergonha de ficar com a mulher trans em público. E não só isso, ele mente pra caramba pra ela, diz que trabalha em construção civil, mente até o nome. Você tá vendo que isso vai dar ruim, né? E vai piorar, porque a Marta começa a monitorar ele no bar, principalmente quando ele se atrasa. Ela costuma chegar 2 horas antes do trabalho dele. E esse cara, podendo terminar logo tudo, não. E ele inventa que quer terminar com ela porque futuramente ele pode querer ter filhos. E ela, por ser mais velha, não vai conseguir dar isso a ele. E como todo castigo pra corno é pouco, a Martinha manda uma mensagem para ele dizendo que foi no ginecologista e que seus óvulos estão saudáveis. Então ela passa a perseguir ele e agora querendo saber quando eles vão conceber uma criança e quais serão os nomes dos filhos. Note, galera, que ele mesmo vai se enrolando e piorando tudo, porque ele é um desgraçado, corno e frouxo. Mas para você entender um pouco mais desse cidadão, eu tenho que contar um pouco do passado dele. E essa parte é bem pesada, mas você vai entender como esse cara, sem princípios nenhum, toma péssimas decisões. E no episódio 4, a gente vê o Donnie chegando na Inglaterra para fazer o seu show de humor em um pub que passa jogo. É óbvio que seria uma droga, é vergonhoso de tão ruim. Mas então ele consegue um cartão VIP para uma festa e ali ele iria conhecer um velho roteirista doidão e tarado e vocês vão entender o porquê. E esse velho é um roteirista de sucesso que aparentemente gostou dele e ficou de ir no bar para ver o seu show de humor. E a partir daí esse velho começa a ir no show, ele faz umas produções no bar e o show do Donnie começa a funcionar. E ele fica como uma cadelinha iludida atrás desse velho. Mas então, do nada, o velho some porque ele também não deve satisfação e realmente não tem respeito nenhum pelo corno do Donnie. E o show começa a ir de mal a pior. E ele fica como um adolescente esperando a ligação desse velho. E nesse período acontece uma coisa muito boa na vida do Donnie. Só que como ele é um desgraçado chifrudo, ele não sabe reconhecer e dar valor. E então o Donnie começa a fazer aulas de teatro e conhece uma menina linda e muito gente boa, a Franklin. E aqui umas aspas, a atriz que interpreta esse personagem é muito gata mesmo. E claramente essa menina poderia ter sido uma luz na vida desse animal. Eles começam a namorar e ele vai morar na casa dela com a mãe. Ou seja, esse infeliz não teria uma vida ruim. O problema é justamente que ele é um desgraçado ganancioso e sem princípios nenhum. Aí então o velho que estava sumido volta a aparecer e o convida para ir a uma festa. E lógico, ele vai sem pensar 2 vezes. E nessa festa o velho oferece uma farinha um pouco diferente para esse querido animal. E ele óbvio que aceita. E nessa vida de festas, o velho o convida para trabalhar na casa dele como roteirista. E ele, como uma criança inocente, aceita sem pensar 2 vezes. E aqui foi a parte da série que me deixou muito puto da vida, porque esse velho diabólico, e você vai ver que o ambiente é mesmo pesado e meio diabólico, começa a oferecer várias drogas para esse cara, sem personalidade nenhuma, ele aceita. E o pior, o velho fala que vai dar uma dose a mais para ele, ou seja, ele sempre toma pelo menos o dobro a mais do que o velho, e esse desgraçado corno ainda toma mesmo assim. E logo na primeira noite, esse corno desgraçado passa mal e começa a rastejar no chão para vomitar na tigela de um gato. O velho mostra-se todo prestativo, vai andando calmamente atrás dele, dá uns tapinhas na costa dele e vai descendo essa mão, até colocar o dedo no buraco de barro.
Então esse animal fica encolhido no canto percebendo que foi violado. E aí você pensa, ou ele vai na polícia, ou ele some com vergonha, ou ele vai atrás de vingança, certo? Não, porque esse desgraçado é um corno sem princípios e sem moral nenhuma. Ele passa os próximos meses indo na casa desse velho, usando Douglas toda a vida, apagando e não sabendo o que acontece com ele enquanto ele estava apagado. Detalhe, eu disse meses. Isso mesmo, meses. Ele passa meses nesse ciclo vicioso, deixando a namorada em casa, porque ele é um desgraçado sem princípios e moral nenhuma, que a única coisa que pensa é no sucesso da carreira dele. É verdade. Até que um dia ele apaga de vez e quando acorda nota que tem uma coisa diferente dessa vez. Ele vai tomar um banho e sente um ardor aonde você está pensando. E finalmente ele percebe a droga que aconteceu. E o que ele faz? Ele vai chorar no ombro do abusador dele. No, God! No, God, please, no! No! E então ele fica realmente um homem destruído. Perde a namorada, porque ele não consegue mais ter relação com ela, fica pensando besteira, entra em depressão profunda e se afundando cada vez mais no mundo de sacanagem. Tem uma parte na história que a Terry diz que ele não consegue se livrar da Martha porque no fundo, ele gosta dos elogios. E realmente é isso mesmo. Ele tem um espírito tão diminuído que qualquer elogio faz muito bem para o seu pequeno ego. E o resto da história eu não vou contar, vou deixar vocês assistirem porque o final ainda é surpreendente. E por que eu gostei tanto dessa série? Porque ela mostra o quão é importante você ter uma base ética, moral na sua vida ou principalmente religiosa com Deus. Quem não tem essa aproximação corre um risco gigantesco de perder a sua vida fazendo besteiras. Então, jovem Padawan, não caia nessa idiotice de achar que vale tudo para conseguir o seu sonho. Não, não vale. O processo, o caminho até lá é fundamental, porque é no caminho e no processo que você pode perder a sua essência e a sua alma. Não. Ele tem toda a razão. E é por isso que eu gostei tanto dessa série e acho que estará no meu top 5 de melhores séries do ano. E é isso, galera. Você que ficou comigo até o final desse vídeo de qualidade altamente duvidosa, curta, comenta, compartilha e principalmente se inscreve no canal. Me ajuda a bater as metas do YouTube que eu prometo trazer mais e mais vídeos toda semana. Muito obrigado, galera. Vocês ajudam demais e até o próximo vídeo.